Bom dia, a paz de Jesus no seu coração. Estamos juntos para mais uma semana. Deus te abençoe, que alegria é nos encontrarmos, né? Pelo menos para mim, eu sinto muito feliz de estar juntinho com você, né? A família Canção Nova. Um grande abraço para você que está chegando pela primeira vez, né? Seja muito bem-vindo. Somos uma emissora católica, apostólica, romana. Trabalhamos com evangelização 24 horas. O nosso objetivo é esse, levar as pessoas ao encontro pessoal com Cristo. É para isso que nós existimos e que bom que você está chegando pela primeira vez. Deus te abençoe, uma alegria te receber. Um grande abraço a todos que já fazem parte da nossa família, espalhada por todo o Brasil e além do Brasil. A programação da TV Canção Nova chegando em tantos lugares que a gente nem imagina, né? E através da internet alcança o mundo inteiro. Um grande abraço aos nossos queridos irmãos portugueses que são sempre ligadinhos no Manhã Viva. Beijo para vocês, viu? Eu sempre recebo um recadinho, olha, manda um abraço para os portugueses que estão ligadinhos na TV Canção Nova. Que alegria saber que nós estamos chegando aí também em tantos outros lugares, não é? É tão bom a gente saber que através da TV Canção Nova, através do sistema Canção Nova de Comunicação, nós podemos levar, né, o Evangelho até você, esse encontro pessoal com Cristo. E é isso que nos faz felizes a cada dia, não é? E que bom que você entendeu tudo isso e faz parte dessa família e nos ajuda a evangelizar. Hoje nós começamos a semana falando de situações que acontecem dentro das nossas casas, né? Que são aquelas palavras mal faladas, atitudes que às vezes machucam, e isso acaba virando um trauma, não é? Às vezes, você tem reações e atitudes que você nem sabe por que você tem, não é? Às vezes, você acaba de reagir diante da situação, fala, meu Deus, mas o que aconteceu comigo? Por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Tem coisas que são desconhecidas, porque fazem parte de alguma marca interior dentro do nosso coração e daquilo que vivemos lá na infância e que reflete até hoje na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre traumas familiares, que nós vamos conversar com você. Queremos a sua participação aqui. Chamamos a doutora Roseli, que já está aqui juntinho com a gente. Uma alegria te receber sempre, viu, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, viu? O assunto de hoje é muito interessante, porque muito mesmo. São situações que a gente vive, né, doutora, que a gente desconhece e pode ter vivido lá no ventre materno. Sim, além, né? São os pesos, as cargas que também nós trazemos dos nossos antepassados. É a psicogeneograma e dentro dessa visão mais sistêmica, mais abrangente, que nós vamos poder trazer esse assunto. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai entender isso, né? Que dentro da psicologia há um método exclusivo para a família. A gente é chamado de vivências, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, que pode ajudar você e a sua família aí, viu? Mas eu também quero a sua participação e se você tem alguma dúvida com relação a traumas familiares, participe com a gente, aproveita aqui a oportunidade, né, para você se dizer ou para você fazer a sua pergunta, manhãviva@cançãonova.com, facebook.com/manhãviva ou o nosso Twitter à sua disposição, @manhãviva. Esse é o nosso assunto de hoje e nós queremos convidar você a vir para essa conversa junto com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho nós também vamos rezar por você e você já pode aproveitar também para mandar o seu pedido de oração para que possamos rezar juntos, essa corrente de intercessão que também acontece aqui no programa, né, todos os dias. Então, vem para cá, põe aí as suas intenções, porque daqui a pouquinho a gente reza com você, tá bom? Mas vamos aqui para o nosso bate-papo para a gente entender melhor do que a gente está falando, né? O que é vivências? Como é que funciona tudo isso? Como é que acontecem os traumas familiares, né? A partir de quando eu posso dizer que eu já estou sofrendo um trauma familiar? Explica para a gente, doutora. Então, o trauma, ele tem vários conceitos, né? E várias também teologias. Mas, especificamente, nós vamos tratar sobre o que traumatiza um sistema familiar. Porque a família, ela é um sistema complexo, né, de relacionamentos profundos, afetivos. E existem vários métodos dentro da psicologia que tratam sobre a questão da nossa herança genética, né, a transgeracionalidade que nós recebemos, que nós herdamos, não só aspectos físicos, biológicos, genéticos, mas também aspectos
de herança psicológica. Porque às vezes a gente não para pensar nisso, né? Nos traços físicos, a gente fala, esse olho é do meu bisavô, que tinha um olho igual a esse, né? Isso. O cabelo saiu loirinho, igual o da avó. Isso. Mas a gente não pensa nas coisas interiores, que elas também vêm. Exatamente. Então, todas as experiências, tanto positivas quanto negativas, tanto de alegria quanto de dor, né, são armazenadas no inconsciente dos familiares e é transmitido de geração para geração. Isso a gente já evidencia há muito tempo, né, através de vários trabalhos que a gente desenvolve, mas é interessante que ainda não se havia levado um modelo para uma pesquisa em laboratório. E atualmente existem pesquisas em laboratórios que realmente demonstram que os traumas são passado mesmo de uma geração para outra. Que tipo de traumas? Vamos citar alguns exemplos para as pessoas entenderem em caso do que a gente está falando. Por exemplo, um bisavô, por exemplo, que não se relacionou bem no matrimônio. Isso pode vir passando de gerações? O que seria? Então, os principais traumas que nós localizamos, né, que podem ser transmitidos, está relacionado com separações de casais, imigrações, pessoas que vieram de outros países, imigraram, né? Abortos provocados também pode gerar trauma de família, né? Segredos de famílias, por exemplo, quando abandona-se alguém, quando teve suicídio ou homicídio, né? Situações onde as pessoas fugiram de guerra, viveram em guerra, né? Desonras, abusos, né? Faz toda uma categoria que traumatiza, então, o sistema, porque age como se fosse em ondas, atingindo toda a consciência do grupo. Agora, como que uma situação, como eu citei ainda há pouco, de um relacionamento matrimonial pode atingir uma geração de agora? Não é? A pessoa que viveu lá atrás, como é que isso pode me atingir hoje? Então, existem vários mecanismos inconscientes que a gente está realmente descortinando como isso é transmitido, né? Por exemplo, através da dor do próprio filho, que absorve o impacto da separação dos pais, né? E isso há uma transformação que a epigenética está demonstrando que os nossos genes, o nosso DNA é susceptível às mudanças do ambiente. Então, o próprio estresse vivido pelos filhos, quando há uma separação de pais, né, que foi muito grave, que foi muito dolorosa, que foi muito sofrida, que foi muito agressiva, vai gerando uma transformação já até no gene, né, e que fica gravado nessa memória e posteriormente, ele vai, uma vez que se casa, a experiência do impacto, né, de separação, o medo, o temor, a ansiedade, né, vai gerando também um outro quadro que poderá, então, também trazer uma influência no próprio relacionamento desse filho, quando ele vir a se casar. Ele não vai saber lidar com a situação, né, porque ele já teve um modelo, uma experiência anterior, e ele não vai provavelmente ter uma competência para lidar com um conflito conjugal. E existe uma outra dinâmica também no inconsciente, que é o seguinte, que quando o filho vê a infelicidade dos pais e o filho é muito leal ao sentimento dos pais, geralmente os filhos também se auto-sabotam. Eles também, inconscientemente, dizem, eu não posso abarcar uma felicidade, eu não me permito, porque meus pais também não puderam ser felizes. Então, há um auto-boicote. E isso vai sendo transmitido de geração para geração. Interessante, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem fixar no relacionamento. Sim. Pode ser situações como essa. Sim. E a pessoa não sabe disso. Sim. Eu conheço uma família, por exemplo, né, que a gente trabalha, e são em 11 irmãos,
E as mulheres todas são separadas, só 2 que mantêm um relacionamento, mas ainda não mantêm num relacionamento tranquilo, digamos, né? E os outros irmãos, homens, também todos separados. É uma família grande, né? De 11 irmãos e nenhum deles foram felizes no matrimônio. Olha só. Né? E são situações que vêm lá de trás. De gerações. De gerações. E que você não sabe, muitas vezes não se fala sobre não isso. Se fala. Você acaba criando um sentimento de culpa, porque você não consegue lidar bem com os relacionamentos sem saber o que está acontecendo de fato. Dentro da psicologia, existe, eu posso chamar de método. Chamado vivências. Não é? Que tem como objetivo trabalhar as famílias. Isso. É isso? Explica pra gente um pouquinho. Eu que denominei vivência terapêutica familiar sistêmica, porque ela deriva de vários outros métodos, principalmente o método da constelação familiar, né? Que é um método maravilhoso, que também vem de outras abordagens psicoterapêuticas, né? E foi criado por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele foi padre jesuíta, ficou durante muitos anos trabalhando, né, como sacerdote. Depois ele começou, então, a desenvolver esse método terapêutico, onde se trata de sintomas, de problemas, sintomas de pessoas que estão relacionados com a história familiar desse paciente. Então, a vivência terapêutica, que eu acabo denominando, é para simplificar, né? O próprio nome, o que seria uma constelação, é uma vivência terapêutica. E nós realizamos, então, esse trabalho, né? E, através desse trabalho, nós conseguimos identificar onde está o emaranhado, onde está o núcleo de sofrimento, de dor dessa família e que reflete num determinado sintoma do paciente. Porque o que se descobriu? Que muitos dos sintomas dos pacientes estão relacionados com a história familiar desse paciente. Então, esses traumas de família, esses fatos, né, que levaram a desenvolver toda uma desordem dentro do sistema de família. E aí, Bert Hellinger identificou que existem ordens dentro do sistema. Assim como todo sistema precisa estar ordenado, né? Que nem o sistema solar precisa estar ordenado, o próprio sistema tecnológico, a gente precisa de uma ordenação. Cada sistema tem a sua própria ordenação. O sistema familiar tem as suas próprias ordenações. Quando se quebra essas ordenações de ordem, né, gera-se uma desordem no sistema. Essa desordem é que a gente identifica como desencadeadores de processos de sofrimento, dores, separações, vítimas, agressores, né, por quebra dessas ordens. A gente tem uma participação da Alessandra Reis e ela está perguntando o que pode causar, né, na cabeça, na vida da pessoa, pelo resto da vida, se esses traumas não forem trabalhados. Então, o que a gente identifica é que as pessoas que carregam muito traumas de seus antepassados, e elas ficam presas, elas não conseguem fluir na vida. Geralmente elas não têm um sucesso em relacionamentos, elas fracassam em relacionamentos familiares, em relacionamento conjugal, elas fracassam em conseguir estabilidade de emprego, às vezes não conseguem manter-se num estudo, num trabalho, né? Nas mais diversas áreas da vida dela, ela sente que existe algo que impede dela fluir, impede dela crescer, impede dela se deslanchar, impede, na verdade, dela viver plenamente. Então, a gente observa que as pessoas que trazem, né, histórias difíceis das suas famílias de origem, geralmente elas assim, trazem um peso que elas não entendem, que tipo de peso é esse que elas carregam. Elas sentem que não é dela, da vida dela, da história pessoal, desde o momento que ela começou a existir dentro, né, da barriga da mãe e até os dias atuais. Então, nós vamos identificando que esses pesos, né, vêm através dessa herança psicológica, né, que nós
identificamos com os mais variados sintomas. Às vezes sintomas físicos, orgânicos, às vezes sintomas psicológicos, como transtornos, fobias, né? Fobia é muito comum, medos, o próprio transtornos de ansiedade, a depressão é muito recorrente. A gente observa, assim, como que o fenômeno, né, a doença da depressão, ela vem mesmo de várias gerações, atingindo famílias, né, familiares. Quero agradecer a Alessandra pela sua pergunta e você que está em casa também, quer fazer a sua, manhãviva@cançãonova.com, facebook.com/manhãviva, o nosso Twitter à sua disposição, @manhãviva, para você fazer a sua pergunta, né? Existem tantas dúvidas com relação a isso, porque geralmente não se fala tanto, né? Não. É curioso saber que, por exemplo, a depressão pode ser um trauma hereditário, que você desconhece isso, né? Sim. Talvez sua mãe não teve, mas alguém da sua família, né? O seu avô, lá para gerações Geralmente passadas. está relacionado com perdas, né? Com perdas, com mortes violentas, com situações onde alguém foi abandonado, onde alguém não teve um lugar na família, né? Então, a dinâmica que atua no inconsciente de cada membro da família é que vai levar aquela pessoa a ter uma sintomatologia naquilo que ela tem de mais predisposição.